Queridos irmãos, a paz do Senhor, feliz por estar aqui de volta com vocês. Estava ontem, eu, minha esposa, meus filhos e o Wellington, nós viajamos para Aracati ontem, aniversário da igreja lá, e foi uma viagem muito abençoada, voltamos em paz, e agradeço a oração dos irmãos que oraram por nós. Eu não sou muito de pedir oração no grupo da Central para as minhas viagens, mas eu senti o desejo, e aí está um testemunho que a gente nessas estradas, a gente, principalmente à noite, a gente tem um certo receio. É bom viajar de noite? Mas a gente tem sempre receio de acidente, e a gente tem que orar ao Senhor para que o Senhor nos traga em paz. Uma viagem tranquila, chegamos em paz, chegamos quase uma hora devido à festividade ter terminado tarde, mas agradeço a Deus pela oração dos irmãos. Agradeço ao pastor Márcio Tarcísio, o pastor Abaeba, pela honra de novamente estar pregando na minha casa, na igreja, e agradecendo as orações dos irmãos por minha vida, a vida da minha família. Hoje o meu filho não veio, está fazendo o TCC da faculdade, mas veio minha esposa e meus filhos, minha filha também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, mandando a nossa saudação a todos os irmãos que acompanham pelas redes sociais, pelas mídias digitais também. Abra sua Bíblia comigo, irmão, bem rápido. Pastor Abra é muito bom para mim. Eu até brinquei com os pregadores, nós temos pregadoras aqui, a irmã Fátima, a irmã Cleide, e a gente vê a oportunidade nesses cultos de oração, de alimentarmos, e é bom ser alimentado pela palavra, né? Eu compartilhava com o pastor Abba aqui a delícia de ouvir hinos sacros sendo cantado com tanta hegemonia, com tanto carinho, pela voz dos cantores daqui da igreja. E eu louvo a Deus que eu digo, onde eu tenho passado a Central, é um celeiro de bons cantores evangélicos de fato. Nós não temos muitos cantores populares, né? Assim como se dizem por aí. Nós temos autênticos cantores. Inclusive eu recebo no meu Instagram muitas pessoas dizendo assim: eu assisti a live, assisti o culto de oração, e eu fico olhando os louvores de lá, é diferente daqui, os louvores são bem antigos, bem lindos assim, aqui canta muito hino de hoje. Eu disse, na verdade lá os cantores, até os novatos, os mais novos, cantam hinos bem sacros, e isso é bom. Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja que está em Filipenses capítulo de número 3, e versículo de número 20, verso 19, verso 20, mas eu vou deixar o 19 para lá, tá certo? Eu vou expressar apenas o 20. Eu coloquei o 19, mas eu vou ler só o 20 e o 21. Filipenses capítulo de número 3 e verso de número 20 e 21. Quem encontrou, diga amém. É bom pregar aqui, gente. Pense como é bom. Versículo de número 20 do capítulo 3 de Filipenses diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém, gente? Olhe para mim, por favor, você que está presente na Central, até que o número hoje está bom, e os que me acompanham pelas redes sociais. A mensagem hoje é uma mensagem, sempre que eu digo isso, as pessoas pensam, por que você não pega uma mensagem mais explosiva, mas eu gosto muito desses momentos do culto de oração, porque a mensagem, apesar de ser uma mensagem de reflexão pequena, de 20, 25 minutos, às vezes eu passo dos limites, né, Abba? Mas sempre numa reflexão do dia a dia, da nossa trajetória, das nossas reflexões também. E hoje eu me lembrei de um pregador que era nosso aqui, que foi para Baraúna. Ele disse assim: Pirajara, como é que você consegue pregar na Central, quando você olha para um lado, vê os pastores, olha para frente e vê a Cleide Frota? Aí eu digo assim, não, mas é muito bom pregar com eles, porque se a gente errar, eles corrigem, a gente não erra mais. E a gente é muito bom estar. Eu nunca senti constrangido em pregar aqui no meio deles, porque eles me ensinaram, foram minhas professores, e eu dependo disso. Gente, eu escute bem isso aqui. A carta do apóstolo São Paulo à igreja de Filipos nos leva a um alto refúgio de esperança. Eu digo isso com muita propriedade, porque é uma carta dirigida, é uma carta chamada Carta a um Amigo. É justamente diferente da carta de Filemon, que faz um grande paralelo que eu vou explicar para vocês. Mas a reflexão dessa noite, dessa palavra para vocês, e hoje eu escrevi ela com muita vontade de passar e transmitir para os irmãos,
é justamente essa carta de Paulo, essa missiva de Paulo, à igreja que está em Filipe. Ele leva um alto refúgio de esperança para aquela igreja. O apóstolo Paulo, quando faz alusão ao versículo 20 e 21, da qual eu li para vocês hoje, mais precisamente no capítulo de número 3, verso 21 e 21, ele diz assim: pois a nossa pátria não é aqui, mas lá no céu. Ele está falando do terceiro céu. O céu no grego é porâneos, que significa lugar de habitação de Deus, cidadania celestial, templo do eterno Deus, morada eterna de Deus. E numa expressão de Jesus, a igreja, ou melhor, no evangelho de João, quando João escreve as palavras de Jesus, quando Jesus disse que via preparar lugar, e quando preparar esse lugar, viria outra vez para nos levar para estar com ele. Paulo, quando chega na igreja de Filipos, mais precisamente nesse período, e ele quando começa a ministrar, ou melhor dizendo, quando eu ouço o pastor Gesiel falando sobre a carta dos Filipenses, eu gosto muito, assisti muitos vídeos dele sobre a carta de Filipenses. Ele disse que era uma carta muito de gratidão para aquele povo que tinha ajudado com donativos quando Paulo esteve na prisão. E aí que é um fato muito interessante, que Paulo faz alusão ao comportamento dos crentes de Filipe, e é uma carta a um amigo, como eu disse no começo, mas eu queria especificamente falar sobre algo que Paulo, na trajetória da sua carta, ele deixa bem explícito para os irmãos que estão em Filipe. Ele diz assim: a nossa pátria não é aqui, está no céu. E ele continua: onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo. Ele continua que transformará o nosso corpo de humilhação, ou um corpo corruptível num corpo incorruptível. E ele continua falando o seguinte: para ser igual ao corpo da sua glória, igual ao corpo de Jesus, segundo a eficácia do seu poder. E aí ele continua falando: bendita a esperança. E conhecendo a história daquela igreja, eu queria muito que vocês me entendessem essa noite aqui. Por que eu escolhi esse texto para falar para vocês? Porque é um texto que nos causa esperança. Em um mundo conturbado que nós estamos vivendo, um mundo que a gente anda de cabeça baixa, pensando em construir castelos aqui na terra, no mundo que a gente para nos sinais, no semáforo, e vê um frisor das pessoas andando de um lado para o outro, na busca incessante por riquezas, por bom emprego, pela situação que nós estamos passando no nosso país, não no país, no mundo todo, e a gente começa a ver que todo mundo quer ter o direito legal de ter a sua moradia, de ter a sua estabilidade, de ter justamente uma cidade com tranquilidade. A política está chegando aí, nós estamos às vésperas das eleições, daqui a pouco chega ela, e todo mundo vem falar para nós de promessas, de uma boa saúde, daquelas mentiras que a gente costuma ouvir e acredita, alguns acreditam e apostam nisso, enfim. Mas todos nós temos no âmbito da nossa alma o desejo ardente de termos paz no nosso país, na nossa cidade. Sim ou não, gente? Sim. Todo mundo que sonha com um paraíso, e aí eu gosto de fazer essa aplicação. Eu já contei aqui no púlpito, mas eu preciso contar de novo para os irmãos. Eu morei um período em Fortaleza, e em uma certa ocasião, Nonato Bittencourt, que era um empresário, ele andava muito comigo em Fortaleza, e ele me levou no bairro João 23 para ministrar em um congresso. E aí nós fomos cedinho, porque ele queria comer um peixe na praia, aquela coisa toda. E aí no meio do caminho a gente parou na Avenida Henrique Jorge. A gente estava vindo de Maranguape para cá, e a gente parou na Avenida Henrique Jorge, e num semáforo daquela avenida, eu comecei a observar uma multidão de pessoas passando de um lado para o outro. E Nonato, ele é muito filosófico, ele perguntou: seu Birajara, me responda uma coisa, por que essas pessoas não param? Eu sou um empresário, eu não paro 24 horas, mas hoje eu tenho a minha academia, tenho o meu spa, eu tenho a minha vida social, eu tenho as pessoas trabalhando para mim, mas eu já fui assim também. Por que as pessoas não param de um lado para o outro, correndo? Olha aquele homem comendo um sanduíche, tomando um suco, indo para o trabalho. Olha aquela moça que está ali vendendo coquetel, suco na esquina, mas daqui a pouco você está vendo que ela está com a farda da faculdade, daqui a pouco a faculdade. Por que as pessoas não param um minuto para viver socialmente, em uma praia, tomar um lanche tudinho? Eu disse: Nonato, só tem uma resposta para isso. Ele disse: qual é? O homem, o ser humano, busca um Éden que ele perdeu. E pode levar a sério isso aqui, gente. Desde que o Éden foi perdido, numa linguagem mais profunda mesmo, quando Adão e Eva perderam o direito legal da inocência, quando eles pecaram, de lá para cá o homem vem se matando para construir o seu próprio castelo, o seu próprio paraíso. Eu digo isso porque eu estive ontem com a minha esposa e meus filhos na casa de um empresário, muito amigo meu, fiz o seu namoro
orei pelo seu namoro, orei pelo seu casamento. Um jovem simples que tinha uma bicicletinha, hoje é um dos maiores empresários de Aracati, uma mansão que construiu. A minha esposa ficou assustada com ele, o Carlão, simples demais, irmã Cleide, chinelinha havaiana, coisa mais simples do mundo, uma tranquilidade. E ele contou isso para nós, sentado na grama, a gente sentado conversando. Disse: Birajara, às vezes as pessoas não entendem, eu construí tudo isso com muito esforço, mas isso aqui não me satisfaz a minha alma. Quem satisfaz a minha alma é Cristo Jesus. E com isso eu queria chamar a atenção dos irmãos para conhecer um pouquinho da história, já que eu vou priorizar esse texto escrito para vocês. A carta tem 4 capítulos, e dos 104 versículos que essa carta está escrita para a igreja de Filipe, uma das coisas que eu acho mais interessante é que no ano 64, aproximadamente, depois de Cristo, Paulo escreve essa carta, e o motivo principal da carta aos filipenses é justamente relatar as experiências cristãs que eles viviam naquela época. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos. Por que eu li o versículo 20 e 21 de Filipenses capítulo 3 para os irmãos? É que Paulo começa a falar da soberana vocação, da exortação referente à alegria cristã, mas no capítulo 3 ele começa a falar dos inimigos da cruz, e ele começa a falar sobre o destino deles, sua perdição, e no final ele conclui dizendo que nós, a igreja, não temos cidadanias aqui na terra que seja melhor do que a cidadania celestial. Então me escute, por favor. A palavra gozo ou regozijo, como alguns queiram dizer, é uma das palavras mais usadas e aparece em todos os capítulos da carta aos filipenses. Então, esta é uma carta de amigo aos amigos, ou seja, os crentes de Filipe tinham mandado donativos por mão de Epafrodito para Paulo, quando Paulo estava na prisão. Todo mundo conhece essa história. Isso aqui não é nada de espantoso, de curioso, não. É algo que, se você estudar, você vai encontrar. Mas a grande diferença que eu disse no começo para vocês é que a diferença de Filemão para Filipense é isso aqui, ó. Filemão, ele pede um favor à igreja, ou pede um favor àquela carta. Já Filipense, ele agradece o favor daquilo que recebeu. Isso chama-se gratidão. Então Paulo tem no seu bojo, do seu pensamento, da sua escrita, essa missiva, a igreja de Filipe, ele arredonda as suas palavras, dizendo para aquela igreja que eles podem ter o orgulho estampado no seu rosto como cidadão romano, mas eles teriam uma cidadania muito maior do que a cidadania romana. E aqui é o que eu queria explodir o seu coração de alegria. Não é um título que dá a você a sua direção como um cristão. Eu gosto de dizer isso aqui, não é a minha gravata que diz quem eu sou, não é o meu ministério que diz quem eu sou, não é justamente a sua grande casa, o seu grande carro que diz quem você é, mas a sua conduta cristã diante de Deus. Caráter leva tempo para ser detectado, mas as pessoas precisam detectar isso. Paulo olha para a igreja de Filipe e manda uma carta dizendo o seguinte: gente, vocês estão muito alegres com algo que vocês recebem por direito, que é a cidadania romana. E aqui que eu entro em conflito com alguns crentes que hoje que querem construir os seus castelos, querem morar em outros lugares do mundo e ficam encantados com a beleza. Nosso Brasil é muito lindo mesmo, mas começa a entender de que o céu é muito mais lindo do que qualquer outra coisa, e poucos falam sobre ele. Então escute isso aqui, o versículo 4 é a pauta que Paulo chama a atenção do capítulo 4, verso 4, que é chamado de texto áureo. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo fala justamente de alegria no espírito. Eu vou dizer para vocês aqui, porque nesses últimos dias, últimos meses, eu estou vivendo um tempo de muitas promessas cumprindo na minha vida, sem merecer. Mas Deus foi tão bom com a minha família, que Deus me deu alegria, satisfação de servi-lo. Eu gosto disso, gente, porque eu passei por muitos intempéries da vida, passei por muitos buracos negros, mas Deus teve bondade e misericórdia comigo, e hoje eu preciso sobreviver à alegria que Deus me deu na salvação. Entenda que isso aqui é muito lindo. Eu estou lendo para vocês porque eu não posso pregar, porque daqui a pouco eu termino, eu tenho só 5 minutos. Paulo está olhando para a igreja de Filipe e diz o seguinte: eu preciso falar para vocês sobre cidadania. Cidadania, isso que eu queria falar para vocês hoje. E eu peguei alguns comentários hoje do histórico também de uma revista chamada Da Meia-Noite, muitos anos atrás, quando eu peguei essa matéria e escrevi. O sítio arqueológico de Filipe é hoje um patrimônio mundial da Unesco.
Isso aqui é interessante, por constituir um testemunho excepcional do início do estabelecimento do cristianismo naquela região. E aqui que tem uma coisa mais linda: a localização geográfica de Filipe é colocada em ponte da Ásia à Europa, e sendo assim, foi a primeira cidade do continente europeu a receber a mensagem do Evangelho por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo. Na segunda viagem de Paulo, Paulo está recebendo os cristãos de lá, ou melhor, está alimentando os cristãos com o Evangelho. Aquela igreja, aleluia, recebeu das mãos do apóstolo Paulo um evangelho que era genuíno e verdadeiro. Não é essa enlatada que a gente vê no Brasil aí, de igrejas que tem por aí, não. Era evangelho de palavra, de Bíblia. Era Paulo ensinando sobre cruz, sobre salvação, sobre alegria, sobre gozo. Era uma igreja que viveu dentro de um parâmetro bíblico de que Paulo estava ensinando para ele que o maior patrimônio que eles tinham eram as regiões celestiais. Aleluia. Eu estou empolgado porque eu li hoje isso aqui, eu lendo, e eu fiquei impactado com isso. Era uma importante cidade da Macedônia, na Grécia, que se recebeu o nome de Filipe II, pai do famoso Alexandre o Grande. Uma curiosidade que eu coloquei aqui, eu gosto de usar as palavras do pastor Zé Roberto, eu amo aquela palavra, um esclarecimento, né? Zé Roberto sempre faz aquilo, eu gosto daquilo. Uma curiosidade que no século anterior dos apóstolos, ou seja, em 31 anos antes de Cristo, lá travou uma grande batalha que Otávio, que mais tarde foi chamado de Augusto, derrotou as forças de Marco Antônio e a famosa Cleópatra, que todo homem e mulher que passou pela faculdade já ouviu falar sobre essa história. Então Augusto conferiu à cidade o honroso título de Colônia Júlio Augusto Filipenses. Mas aqui que a coisa que eu acho mais linda, pastor Abaeba, que a cidadania romana era um título muito ovacionado, irmã Cleide Frota, de todos que tinham título de romano. Isso aqui que é lindo, esse status de colônia que Filipe ganhou, pastor Abba, deu o direito da cidadania romana em pé de igualdade com Roma, bem como os privilégios da metrópole. Todos sabemos o quanto era muito almejado por toda a cidadania romana, os benefícios dessa cidadania. Se lembra que Paulo, inclusive Paulo, alegou e usufruiu muitas das vezes da sua defesa, falando que ele era cidadão romano. Era um título defendido com unhas e dentes, era um direito, um privilégio muito grande. Ser cidadão da colônia de Filipos era um orgulho para todos os filipenses. Sou cidadão romano, rapaz, me respeita. De nobreza, obrigado, Adam. Nobreza. Paulo bateu no peito, ei, me respeita, eu sou cidadão romano. Os crentes de Filipe batem no peito, ei, rapaz, me respeita, eu não sou de qualquer cidadezinha aqui da Ásia, não. Eu sou crente de Filipe, tenho cidadania romana. Não é orgulho? Era um título, uma honraria para eles. Mas por que eu estou contando isso? E essa tão orgulhosa cidadania romana, que compartilhava como eu compartilhei, falava justamente de um direito legal que eles tinham. Paulo pegando esse gancho, aí Paulo começa a falar da espiritualidade. Olha para mim, gente, isso aqui é lindo demais. Enquanto os crentes estavam usufruindo da cidadania aqui, patente a este mundo, Paulo começa a falar de cidadania celestial. E aqui parece que você ainda não entendeu, mas vocês, eu acredito, estão recebendo, vocês estão comendo. A maior alegria de um cristão é saber que ele pode não ter um diploma na parede do seu quarto, mas ele tem um diploma escrito nas regiões celestiais. Cidadão herdeiro de Deus. E deixa eu concluir. Primeiro fala de exercer sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Pode prestar atenção que Filipenses capítulo 1, versículo 27, Paulo fala sobre isso. Se você pegar Filipenses 1 e 27, está escrito assim, eu vou até ler para você: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, os indo, vermos estando ausente, ouça no tocante a vós outro, e estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Paulo estava dizendo que era um direito legal exercer essa cidadania, e depois as fazendo enxergar que a cidadania a qual nos pertencemos é que devemos nos apegar mais, e na verdade era a celestial, de onde esperamos ansiosamente por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! É lindo, gente, isso aqui, eu não sei se vocês se empolgam, mas eu me empolgo, porque são escritos assim,
Todos nós desejamos um lugar onde habita paz e segurança, sim ou não? Sim ou não, gente? Onde o novo é promessa, onde a vida é plena, onde a alegria é completa, onde o amor é pleno. Desejamos. Se lembra do Indapa? Desejamos ir lá. Desejamos ir lá. Ó, que dia será? Não é assim mais ou menos o hino? Que coisa mais linda, gente. Escute para mim terminar mesmo de fato aqui. Eu tenho 1 minuto, né, pastor Abel? A nossa cidade, olha, Paulo diz, a nossa cidade, gente, a nossa pátria está nos céus. Eu vou repetir a última vez para você sair daqui bem felizes assim. A nossa pátria nos aguarda. Aleluia. A Bíblia se refere a esta cidade, Júnior, como sendo o que Cristo foi preparar. O título, olha isso aqui, o título. Pedro, o apóstolo Pedro, escrevendo uma das suas cartas, disse que antes não lutamos, ou seja, antes não tenhamos cidadania celestial. Temos sim, agora sim. Quando ele usa o termo do capítulo de número 1, capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte: sermos agora, antes nós éramos estrangeiros, forasteiros, abandonados, distantes, mas com o preço de Cristo nos comprou e nos deu um direito de sermos cidadão do céu. Eu já contei aqui muitas e muitas vezes aqueles títulos de filho, que na teologia nós usamos as expressões filho de criação, os anjos, filho de formação, homem, filho de eleição, Israel, filho unigênito de Jesus, e nós somos filhos de adoção. E quando nós fomos adotados por direito legal, porque os judeus não quiseram, João disse, então a porta da graça se abriu e Deus deu um título: aqueles que quiserem vir a mim, lhe darei o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha o privilégio, João. Além de filho, ele nos chamou de quê? Igreja. E depois de igreja, ele achando muito bom, nos chamou de noiva. E em breve seremos esposa do Cordeiro para sempre. Aleluia. Desculpa, gente, eu estou feliz, porque essa cidadania é para mim e para você. Geração eleita. Olha que Pedro diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Gente, desculpa a expressão do paraibano, é o fraco. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Olha o que é que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 13, verso 14, ele diz o seguinte: de fato não temos aqui cidade permanente, mas aguardamos a celestial. E eu concluo dizendo, as palavras de Jesus para mim e para você: tem um lugar nos aguardando, tem uma cidadania que é muito maior do que a cidadania aqui. O título de cidadão dos céus é maior do que qualquer nomeação, título, honraria e medalhas dessa vida. Paulo, usando a expressão de um atleta, ele diz o seguinte: que todos correm atrás de uma coroa corruptível, nós porém corramos em busca de uma coroa incorruptível, aquela que não envelhece. Naquele dia, na eternidade, na cidade santa, nós teremos novo nome, novo corpo, nova glória, novos céus, nós estaremos para sempre, porque o nosso título de cidadão celestial é muito maior do que qualquer coisa que nós ganhamos nessa vida. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Sai daqui feliz, igual que eu estou aqui, igual a pinta em beira de cerca, feliz demais, feliz por saber que não merecemos nada, mas Cristo nos garante uma eterna morada para sempre. Que Deus abençoe, pastor, muito obrigado.